Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar mais um pouco sobre aquele assunto que eu fiz o último vídeo, sobre aquele em Lucas, no capítulo 14, versículo 26. Hoje eu vou fazer uma análise, verificar na própria Bíblia o significado desse dito de Jesus, que fala sobre se alguém não vier se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai e a sua mãe, e a mulher e os filhos, irmão e irmã, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Eu vou analisar essa parte. Hoje eu vou analisar, como eu falei, né? Eu vou fazer um estudo na própria Bíblia. O outro vídeo anterior eu fiz baseado no dicionário. Então, pelo que eu observei aqui, a pessoa precisa. Isso aqui ajuda a pessoa a deixar a parte material. Isso significa também a parte material, a pessoa pensar que é só bens materiais em casa, carro, coisa assim. Não, a parte material também se refere à pessoa, à alma, o corpo. E passar por uma fase espiritual. Significa isso. Mas para isso a pessoa precisa conhecer ela própria, quem ela é. Isso Jesus está se referindo aqui, que é passar essa informação para a pessoa. Por isso que ele fala isso. Deixar o pai e a mãe. Então ele usou esse aborrecer, mas aborrecer como. Mas então eu vou pegar várias passagens na Bíblia que fala sobre esse assunto. Como eu falei, é difícil, a Bíblia é difícil de descobrir assim, certas coisas, assim, o significado correto, porque passa em vários lugares. Mas então, eu vou pegar aqui onde a Bíblia fala mais sobre o assunto. Então em Deuteronômio, no capítulo 13, versículo 6. Vamos ver o que diz aqui no Deuteronômio. Deuteronômio. Onde é que tá? Deuteronômio 13, 6, vamos lá, hein? 13, 6. Aqui diz assim, então: quando te incitar teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou a tua filha, ou a mulher do teu seio, ou teu amigo, que te é como a tua alma, dizendo-te em segredo, vamos e sirvamos outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais. É a primeira passagem que fala sobre isso aí, sobre esse dito. Então, mas isso aí, ó, no começo do capítulo,
Já dá uma dica que quem são essas pessoas que incita, que diz ali, né? Ah, quando tem incitar, teu irmão estava incitando, diz assim, no começo do capítulo, já diz, o castigo dos falsos profetas e dos idólatras. Então, prestar bem atenção em todo o resumo, todo o conteúdo, tudo que fala. Bom, eu sei que isso vai passar em várias passagens, eu vou só nos pontos principais, que é amplo, como eu falei, é muito amplo. Então, para não estender, para não ficar um vídeo muito longo, eu vou citar, eu vou ler só principalmente os pontos que falam sobre o assunto. Depois a pessoa pode analisar, tem a Bíblia, vai verificando o que diz que em que tem, pode ler antes e depois um pouco sobre aquela passagem ali, onde eu, os pontos-chave, para ver o que aconteceu ali, o que estava acontecendo ali, o que não está certo ali, aquela coisa. Então agora no 33:9, no próprio capítulo aqui, mas é no capítulo 39, 39, 39, vamos ver. Porque eu estou fazendo isso aqui, é a própria Bíblia que dá essa dica onde está escrito sobre o assunto. Mas como eu falei, isso é muito amplo, leva a muitos lugares. 33:9 aqui no Deuteronômio, é um nome bem complicado para falar. Tá, Deuteronômio 33:6, vamos ver aqui. Não, 33:9. 33:9. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe, nunca ouvi, e não conheceu a seus irmãos e não estimou seus filhos, pois guardaram a tua palavra e observaram o teu conserto. O que eu vejo aqui assim, a pessoa não tem um conhecimento mais profundo, vai assim meio por cima, assim, vai deixando coisas mais profundas de lado, faz parte da evolução. Mas se a pessoa está ensinando coisa melhor, coisa para chegar no fim. Porque a gente observando, depois vai passar num lugar ali, e os outros falam sobre a pessoa calcular bem, a pessoa quando vai fazer uma obra, calcular bem a obra, o que vai gastar e tal, para chegar, para terminar, conseguir terminar a obra. E eles usam umas parábolas lá, e eu percebo que isso tem a ver com o nosso cuidado da espiritualidade, fazer ter todo o cuidado para examinar, estudar, para chegar ao fim, para o fim da obra da pessoa, no fim para chegar no acabamento da obra, mas é uma pessoa, na parte espiritual. Jesus faz essa referência, lá fala em parábola lá sobre o que eu estou falando. Isso vai passar daqui um pouco, vai voltar lá, isso aqui eu estou no Velho Testamento, mas passa aqui no Velho Testamento, depois volta lá no Novo Testamento e vai dando as dicas lá como é que é. Ó, agora já vai voltar para lá, ó, em Mateus, Mateus capítulo 10, versículo 37. Vamos ver aqui, onde aqui fala em Mateus. Mateus
10. Mateus 10. Mateus 10. Então, Mateus 10, capítulo 10, versículo 37, diz assim: Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aqui Jesus, eu vou ler um pouquinho antes, que eu falo assim, esse estudo minucioso, isso envolve, dá muita discussão, dá muito, porque um enxerga de uma maneira e outro de outra, mas isso geralmente acontece porque a maior parte se baseia na primeira fase, como eu tenho meus vídeos falando sobre, para não ofender ninguém, porque isso aí tem a ver com o ensinamento religioso, a primeira fase. E a segunda fase que Jesus se refere, assim, sobre, eu vou ler aqui o que ele fala sobre essa questão. Então, em Mateus 34 diz assim, Jesus fala isso aí: Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. A paz no sentido, aqui ele está se referindo, a paz que ele está se referindo, que ele não vem trazer paz, porque dá a pessoa que passa essa informação para uma pessoa que não tem conhecimento, ela não vai aceitar. Nesse sentido, está se referindo aqui. O correto, que Jesus se refere a quem é Deus, sabe, a maioria não aceita, porque querem que Deus é lá em cima e não querem aceitar essa questão que Jesus fala que ele é o Deus. Isso aí as religiões não pregam, isso aí. Isso que eu estou falando aqui. E se alguém fala e vai distorcer, vai ainda achar que tem a briga que eu falei, que eles ensinam, que não aceitar um filho dentro de casa, assim, que não aceita ou não segue uma religião, da maneira que eles se falam. E assim, nesse sentido, Jesus está se referindo a isso aqui. E o 35, eu li agora, foi o 34, agora o versículo 35 diz assim: Porque eu vim pôr em disseção o homem contra o seu pai e a sua filha, contra a sua mãe e contra a nora e contra o sogro. E o 36 diz assim: E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Mas aí continua, no 37 diz assim: Quem ama mais o pai e a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Isso está se referindo a esse amor, esse amar terreno, que eu já falei em outros vídeos. Ele classifica esses dois tipos, tem dois tipos de amor, de amar. Amar uma pessoa no sentido, acha que ele não tem uma visão mais ampla sobre o amor, então ele está falando sobre isso aqui. Porque ele dá mais explicação sobre o assunto. E continua dizendo aqui no 38, e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então, onde é que as religiões falam isso aí? As igrejas, os pastores.
Eles não falam sobre tomar a sua cruz. Tomar a cruz, que eu entendo aqui, é tudo que a pessoa fez, ele vai ter que consertar, assim, tem que chegar a aceitar essa parte, de pagar o que semeou. Não, Jesus não fala assim, o que semear vai colher. Está se referindo a isso aqui. Carregar sua cruz. Parar de semear coisas que não convém, que vai aliviar. Se não fizer isso, vai ficar cada vez mais pesado. Essa é a questão. Ou a continuação aqui. É impressionante. Então a pessoa não estuda, não pega a Bíblia sobre o todo. E esses pastores são os culpados nesse ponto, porque não pegam a Bíblia toda. O que está aí, o que Jesus ensinou. Aqui é o que diz aqui, ó. Quem vos recebe, a mim me recebe. Quem não recebe diz assim, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe que me enviou. Agora, achar que esse negócio que recebe o que enviou é lá em cima, o pai lá em cima, não. A pessoa começa, no sentido, no começo ele é pai. Isso vai indo, ele vai entendendo essa parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como eu já falei. Então, esse é da maneira que significa o enviar. Primeira fase é o Pai. Ele não tem um conhecimento mais amplo, então ele vai indo, e a pessoa vai descobrindo quem é o Pai. Quem foi esse que enviou. Não tem de outra maneira para explicar isso aqui mais. Da maneira que Jesus fala, se eu e o Pai somos um, e para que todos sejam um, está mais ou menos juntando aquele dito que eu falei, que Jesus falou, eu e o Pai somos um, para que todos sejam um, com esse dito aqui. Quem vós recebe a mim, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe o que me enviou. Então ele dá mais dica que sim. Se cada um recebe da maneira que recebe aquela pessoa que acha que. Diz assim, não. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo, em qualidade de justo, recebe galardão de justo. Então, isso tudo tem da maneira que a pessoa passa a informação, vai ter um resultado. Bom, para a continuação aqui, quer ver? Às vezes são coisas poucas, mas tem seu sentido. Isso vai depender do conjunto. Porque aqui está dizendo aqui, olha, eu vou ler aqui, depois eu vou falar mais sobre isso aqui. E qualquer que tiver dado só, que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Eu falei agora. Dar uma coisa faz parte da evolução, mas acontece que a pessoa tem que procurar
não ficar sempre nesse mesmo, e não procurar mudar. Eu sempre quero um dia melhor de amanhã do que hoje, em todo o sentido. E não ficar sempre achando que esse copo d'água então se é assim, vou dar sempre um copo d'água. Não, não é por aí. Então, dá para entender um pouco assim, quando a pessoa se interessa e prestar mais atenção no conjunto que Jesus explica, que a pessoa vai entender. Mas então eu quero verificar mais pontos da Bíblia que fala lá sobre onde eu comentei, né? Sobre o aborrecer. Então aqui vamos ver mais lugares aqui, então, ó. Em Romanos, capítulo 9, versículo 13. E aqui em Romanos, capítulo 9, versículo 13, diz assim: E como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Ela fala o negócio de aborrecer, né? Aqui está dando mais uma dica como é que funciona esse negócio de aborrecer. Né? Então, aqui, como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Mas depois a gente tem uma ideia melhor, o que acontece. Presta bem atenção no que diz antes, um pouco desse versículo, e depois a pessoa vai pegando Isso aqui está desenvolvendo, observar assim, sempre a informação que tem mais sentido, que tem mais esclarecimento. Porque foi no versículo 9, eu vou ler um pouquinho antes aqui, que é muito interessante que eu achei. Eu vou ler no versículo 11, que diz assim: Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aqueles que chamam. Então, no versículo 12 diz assim: Foi-lhe dito a ela, o maior servirá o menor. Aí entra esse versículo que fala sobre aborrecer, né? Como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Então tem uma série de explicação sobre o assunto. Como eu falei ontem no outro vídeo que eu fiz, tanto na Bíblia como no dicionário, para entender um assunto, é muito amplo a explicação. A informação é longa, assim, é bastante complexa. Mas a pessoa pode chegar lá. Olha, se a gente pegar esse versículo aqui, como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú, se a pessoa quiser
ver o que aconteceu lá. Vamos dar uma olhada lá para ver o que aconteceu. Qual é a dica lá que tem? Então é Deuteronômio, no capítulo 21 e o versículo 15. Vou dar uma olhada lá, vamos ver aqui. Deuteronômio 21 e 15. 21 capítulo 21, 15. Então aqui diz assim, ó. Em Deuteronômio, capítulo 21, e o versículo é 15. Aqui diz assim: quando um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e a outra a quem aborrece, e a amada e a aborrecida lhe derem filhos, e os filhos primogênitos forem da aborrecida, aqui dá uma explicação. Eu não gosto muito desse Velho Testamento, que vai muito amplo, assim, umas dicas assim que a pessoa fica mais. Então eu vou ficar só nesse versículo aqui. Porque esse negócio de duas, aqui está falando em dois lados, né? Então, no meu ponto de vista, é uma parábola, é uma comparação que faz ali assim sobre o nascimento do filho, isso, aquilo ali, para entender. É uma explicação antiga ali que eles usavam esse tipo de coisa. Mas eu vou voltar lá de novo, lá no Novo Testamento, que eu gosto mais. Dá uma explicação mais, com menos argumento e a pessoa acaba entendendo melhor. Eu ainda vou mais num lugar no Velho Testamento, que fala mais num lugar assim, e depois aí volta para o Novo Testamento. Agora aqui em Malaquias capítulo 1, Malaquias, vamos ver onde aqui está o Malaquias, aqui em Malaquias, Malaquias é bem no Malaquias é bem no final do Velho Testamento. Bem no final do Velho Testamento, no capítulo 1, versículo 2 e 3. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nós amastes? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei Jacó. E aborreci Esaú, e fiz seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Tem mais a explicação aqui. Agora vamos no Novo Testamento. No Novo Testamento, no capítulo 10, versículo 37. Mateus 10, versículo 37 diz assim. Aí Jesus fala assim, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Digno, por exemplo, a palavra digno, a dignidade, a pessoa fala em amor, amar,
e a pessoa não tem assim uma clareza mais ampla sobre o sentido da vida, sobre nossa vida aqui. Assim Jesus está se referindo isso aqui, sobre o assunto é amplo, não pode ficar sempre só assim muito familiar. Nesse sentido. Porque eu já falei no começo, parece que foi essa parte aqui, eu já andei falando sobre isso. Mas aí voltou de novo aqui assim, porque de lá, onde eu falei agora, e aqui dá uma explicação mais clara, com mais detalhe, no meu ponto de vista é mais fácil de entender. Mas agora então aqui ó, faz essa volta toda que eu fiz, eu saí em, em Lucas 14, 26, aí fez toda aquela volta ali, onde eu andei passando ali agora para verificando coisa, e volta de novo no lugar onde eu saí, e depois no João 12, 25. A última referência que tem sobre esse assunto aqui, eu vou encerrar, claro que é amplo, vai mais pontos, mas para não ficar um vídeo muito longo, eu vou só examinar esse João 12, 25, 12, 25 em João 12, 25, e aí eu vou encerrar essa pesquisa aí, e vou deixar para o próximo, outra hora eu falo mais sobre o assunto. 12, 25. 12, João 12, 25, vamos ver o que diz aqui. 12, 25. 12, 25, vamos ver. 12, 25. Aqui diz assim, 12, quem ama a sua vida, perdê-la, quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Esse aborrecer, como eu falei já no outro vídeo, isso, a pessoa mesmo, ela dá uma dica, mas ela tem que cuidar no todo, sim, ela também, ela inclui da junto, sobre toda a informação, sobre todo o processo. Mas se fizer isso, vai para a vida eterna. Esse é o sentido real da vida eterna. Não é essa coisa que eles inventam que vai ter um paraíso aqui, não sei o quê. Tudo invenção. Aí depois vem os problemas, não sabe por quê. Mentindo de montão. Que Jesus fala sobre para parar de mentir. É isso. E por isso que eu estou fazendo assim, ó. Se tiver outra pessoa, tiver com mais conhecimento, eu estou à disposição escutar, analisar o que a pessoa me passa. Essa é a diferença. A pessoa diz uma coisa, mas não confirma, não quer outro assunto assim sobre o assunto que ela diz que afirma que é verdade. Então, e aqui então no final o resumo diz assim, ó. Quem ama a sua vida, perdê-la. Esse no sentido perder a vida, no sentido essa questão dessa vida terrena aqui, carnal, essa vida, a pessoa se interessar mais na vida espiritual. Aí nesse sentido está dizendo aqui assim, parece que vai perder, que não vai perder no sentido, ele vai melhorar e vai deixando essa vida da primeira fase e vai se interessando mais na vida espiritual. E aí automaticamente a vida dessa alma vivente, assim, ela vai melhorando
juntando a vida espiritual, se interessando na vida espiritual. Como está dizendo aqui, assim, ó. Quem ama a sua vida, perdê-la, e quem, neste mundo, aborrece a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Então, essa explicação, ó, é ampla, assim, isso vai longe, assim, mas é um básico. É um básico que Jesus quis dizer lá no versículo 20 em Mateus 14, 26. Eu analisei essa parte. Então, espero que você tenha gostado da mensagem. Se não tiver inscrito ainda, inscreva-se para receber novas mensagens. Tecle o joinha, né? E isso faz parte da nossa informação, assim. Então, por hoje é só. Até mais.